respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Coronel mata por causa de uma estrada. Eloy Ferreira da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco, comprou, em março de 1964, uma gleba de terras num local chamado Invernada, município de Arinos, comarca de Unai, Minas Gerais. Em junho, começa um desentendimento com o fazendeiro Paulo Leonardo Pereira, por causa de uma estrada. Para evitar que seus animais fugissem, Eloy fecha uma estrada antiga de 10 anos que passava em suas terras e fez uma outra paralela, com melhores condições de tráfego. Todo mundo aceitou bem a nova estrada, menos o fazendeiro Paulo Leonardo. Não adiantou Eloy explicar que fechara a estrada antiga porque o próprio fazendeiro, ao passar nela, deixava as cancelas abertas e os bois de Eloy fugiam muito. Os ânimos foram se exaltando e o fazendeiro, que fazia questão de ser chamado de coronel, ameaçou Eloy várias vezes. As testemunhas, Paulo Gomes Pereira, João Martins Florencio, Ana Gonçalves Rocha, Ademir Batista e Francisco Feitosa da Silva deram mais tarde, em seus depoimentos, um quadro claro do comportamento do fazendeiro. Ele já tinha incendiado uma roça de João Martins, tentou invadir a propriedade de Ademir, a quem ameaçou de morte, e chegou a propor a Francisco, seu empregado, que matasse Eloy, pois ele lhe daria cobertura. Em 16 de dezembro de 1984, Paulo Leonardo e sua mulher vinham vindo pela estrada num carro dirigido por José Mendes Amorim. Então ele viu a cerca de arame que Eloy construíra, barrando-lhe a passagem. Eloy estava do lado, sentado, picando fumo de rolo para fazer um cigarro. Com um facão, o fazendeiro começou a cortar os fios de arame e começou a discussão. Ele foi até o carro e pegou um revólver 38. No meio do bate-boca, sacou a arma e deu 6 tiros em Eloy. Fugiu e se apresentou à Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte em 26 de dezembro. Caso se desdobra. Um exame comprovou que foi o revólver do fazendeiro que matou Eloy. O promotor de justiça da comarca de Unai denunciou Paulo Leonardo nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, porque matou Eloy por motivo fútil e usando de recursos que tornou impossível a defesa. Denunciou também José Mendes Amorim, o motorista do fazendeiro, como incurso nas penas do artigo 348 do Código Penal, por ter ajudado o criminoso na fuga. Motivo fútil, segundo o advogado Ulisses Vieira, que fez o relatório do caso no Tribunal dos Crimes do Latifúndio. É motivo frívolo, leviano, insignificante, desproporcionado, que não justifica a perda de uma vida humana. O próprio ato do fazendeiro de destruir a cerca foi inútil e agressivo, pois depois do crime, ele fugiu pela estrada nova, feita por Eloy, mais trafegável, que ele vinha recusando. Tancredo deu medalha ao homem que fazendeiro matou. Em 29 de dezembro, o juiz decretou a prisão preventiva do fazendeiro. O fazendeiro pediu habeas corpus, mas foi rejeitado. Mas o juiz desclassificou o delito de homicídio duplamente qualificado por homicídio simples. Isso quer dizer que o juiz não aceitou a tese de que o fazendeiro Paulo Leonardo matou por motivo fútil. Quanto ao motorista que deu fuga, foi impronunciado e praticamente absolvido. Embora se soubesse na região que este mesmo motorista, José Mendes Amorim, tem assassinado o lavrador Praxedes Pereira da Silva, sobrinho de Eloy, mais um crime sem julgamento.
O réu tenta se beneficiar do tempo, na esperança de absolvição. O próprio Ulisses Vieira não conseguiu maiores informações sobre o andamento atual do processo, que, segundo ele, deve estar provavelmente dormindo em algum escaninho do Supremo Tribunal Federal. Eloy liderava a resistência dos poceiros da região contra as investidas dos grileiros. Era conhecido por sua atuação sindical firme, porém pacífica, e, no mesmo ano em que foi morto, recebeu, em 21 de abril, das mãos do então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, a medalha de honra da Inconfidência Mineira. Era a primeira medalha desse tipo a ser dada a um trabalhador rural. Muitos trambiques em torno da posse. A fazenda invernada ficou dentro da fazenda Menino, que ocupa uma área de 89 mil hectares de terras devolutas. Desde 1972, os grileiros começaram a expulsar os poceiros que viviam lá. Naquela época, havia cerca de 2.000 famílias na fazenda Menino. Hoje, a área está praticamente vazia por causa da violência e do terror. Em 19 de julho de 84, esteve em Belo Horizonte uma comissão de 39 pessoas, representando 800 famílias de poceiros da Fazenda Menino. Eles foram denunciar os grileiros mais violentos da região e citaram inclusive o nome de Paulo Leonardo Pereira. Reivindicavam providências, estavam cansados de serem expulsos como gado. Queriam, sobretudo, a discriminação da área e que ela fosse considerada área prioritária para desapropriação com finalidade social. Voltaram de mãos abanando. Ninguém fez nada por eles. A colonizadora e urbanizadora S.A. Causa, com sede no Rio, diz proprietária da fazenda, mas, segundo Ulisses Vieira, sua documentação não resiste a uma análise mais aprofundada. Em 1910, o Estado de Minas concedeu a Felipe Hunterberg 10 mil hectares de terras nos municípios de Paracatu e São Francisco, para que eles implantassem um projeto de criação de cabras. Na concessão, havia uma condição: se o projeto não fosse implantado, as terras voltariam a ser patrimônio do Estado. O projeto não se realizou, mas as terras, é claro, não voltaram ao Estado. Elas foram transferidas ilegalmente para o coronel Martinho Joaquim Estrela. Em 22 de fevereiro de 1917, o coronel vendeu a fazenda ao Dr. Trajano Saboia Veriato de Medeiros. Da escritura não consta a área do imóvel, apenas uma descrição dos limites, o que torna a coisa ainda mais confusa. Em 22 de setembro de 1955, o espólio de Trajano vendeu a Mariana uma área de terras hoje conhecida como Fazenda Menino, pelo preço de 500 mil cruzeiros. Deste documento também não consta a área, apenas uma descrição de limites. Em julho de 1956, Marina vendeu o imóvel à colonizadora Causa por 900 mil cruzeiros, também apenas com descrição dos limites. A Causa dividiu a área em vários lotes, conseguindo com isso grilar e englobar 89.224 hectares, vendendo-os a várias pessoas, principalmente a estrangeiros. Aí estamos diante de um fato espantoso. A área original de 10 mil hectares transformou-se em 89.224. Trata-se de uma verdadeira multiplicação de terras na linha da multiplicação dos peixes. Mesmo assim, o projeto de loteamento da Causa foi um fracasso, pois os lotes já estavam ocupados há anos por poceiros. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.